As enfermeiras ficaram surpresas quando o médico plantonista, Dr. Gabriel, recusou-se a operar um morador de rua. Paula, no entanto, estava determinada. Eu posso fazer isso sozinha, disse ela, sorrindo. Ela ordenou às enfermeiras que limpassem o homem e o levassem para a primeira sala de cirurgia. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Paula trabalhava em uma das melhores clínicas da cidade. Ser cirurgiã era o sonho dela desde criança, mas sua mãe rejeitou essa decisão. Ela acreditava que sua filha, frágil e calma, poderia ter sido neurologista, oftalmologista ou terapeuta. No entanto, Paula estava determinada a ser cirurgiã e resolveu seguir seu sonho de infância. Durante sua permanência na clínica, Paula se dedicou a realizar operações complicadas, muitas vezes trabalhando nos fins de semana e feriados. Pode-se dizer que ela estava na lista dos funcionários mais dedicados. Sua mãe, Mariana, preocupada, exclamou: "Filha, você não para quieta, tudo o que você faz é ir para este maldito hospital trabalhar. Você não sai, não se diverte, não tenta conhecer gente nova e lugares novos. Se continuar assim, nunca vai se casar." Paula respondeu: "O casamento não é o principal objetivo da minha vida. Quando chegar a hora certa, eu me casarei, não tenho pressa." A última vez que Paula teve um relacionamento foi na universidade, com um colega de classe que acabou atraindo com sua melhor amiga. Era evidente que isso lhe causou um certo trauma. Desde então, Paula se distanciou dos homens e da maior parte de suas amigas para evitar passar por aquela dor novamente. Paula era uma mulher bonita, com cachos loiros, pele branca como porcelana e lindos olhos castanhos. No entanto, sua profissão estava cobrando seu preço. Não era fácil ser uma cirurgiã. Em uma tarde difícil de trabalho, após realizar 2 micro-operações pela manhã e atender a um acidente envolvendo uma criança, Paula estava realmente cansada. Sempre no início do expediente, a mulher estava arrumada e perfumada. Entretanto, quando terminava o expediente, para Paula era como se ela fosse outra mulher. Era como se o cansaço deixasse sua visão embaçada. Caminhando pela trilha do parque após sair do hospital, ela imaginou chegar em casa, tirar as botas e a jaqueta, e mergulhar em uma banheira cheia de espuma de amora, ficando lá até se sentir completamente relaxada. Depois, ela se deitaria em sua cama e cairia em um sono profundo. Para ela, era o plano perfeito depois de um dia cansativo de trabalho. No entanto, seus planos foram interrompidos por um barulho alto. Paula parou e olhou em volta, perplexa. Era final de outubro e já estava escuro. Ela estremeceu com o frio na barriga que sentiu e olhou para os arbustos mais próximos, de onde parecia vir os gemidos. "Quem está aí?" ela perguntou em voz alta, aproximando-se de um enorme arbusto de flores lilazes. Ao ligar a lanterna de seu telefone, ela viu um homem caído ao lado do arbusto, contorcendo-se de dor. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Paula se aproximou do homem com a lanterna. Ele parecia ser um morador de rua, vestido com trapos, cabelos desgrenhados e barba grisalha. O cheiro confirmava que ele era um mendigo, que provavelmente havia perdido tudo e foi morar na rua. Paula pensou que ele poderia estar bêbado, mas percebeu que precisava de cuidados médicos urgentes. Sendo a profissional empática que era, é claro que ela decidiu socorrê-lo. "Você está se sentindo mal?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Ele olhou para a mulher com olhos cheios de dor e angústia, agarrando o estômago. "Deixe-me ver o que você tem, sou médica", disse Paula docemente, tocando o homem com a mão. A voz calma e a atitude humana de Paula fizeram o homem congelar. Ela rapidamente percebeu que ele tinha apendicite, possivelmente complicada por peritonite. Não havia tempo a perder. "Vou te ajudar agora, tenha um pouco mais de paciência", disse Paula. Ela ligou para o número de emergência da clínica e notificou os paramédicos sobre a pessoa doente no parque. "Marcela, solicite uma ambulância agora", ordenou Paula. Marcela, a recepcionista, não pôde desafiar a voz de comando de uma cirurgiã. Os assistentes correram pela trilha do parque com uma maca e ficaram surpresos ao ver o homem que Paula havia encontrado. "Doutora Paula, tem certeza de que é bom tê-lo conosco?", perguntou um deles. "Também me faço esta pergunta, ele é um sem-teto e temos uma clínica de elite", disse o outro assistente. Paula, com raiva, respondeu: "Antes de mais nada,
Ele é um ser humano. Vamos lá, levem-no com cuidado e coloquem ele em uma maca. Os assistentes permaneceram em silêncio e fizeram o que a médica ordenou. Todos no pronto-socorro também ficaram chocados. Foi um grande alvoroço dentro do hospital, mas a bagunça só estava começando. As enfermeiras ficaram surpresas quando o médico plantonista, Dr. Gabriel, recusou-se a operar um morador de rua. Paula, no entanto, estava determinada. Eu posso fazer isso sozinha, disse ela, sorrindo. Ela ordenou às enfermeiras que limpassem o homem e o levassem para a primeira sala de cirurgia. As próprias enfermeiras sentiram certo nojo, por conta do estado em que aquele homem se encontrava, porém, obedeceram às ordens da doutora. Dr. Gabriel protestou, sugerindo que o paciente fosse levado para o hospital público, mas Paula insistiu que o homem não sobreviveria à viagem. Ela argumentou que, apesar de serem uma clínica particular, tinham a obrigação de ajudar aquele homem. A mulher sentiu desgosto pela reação e atitude de seus colegas de equipe diante daquela situação, entretanto, aquele não era o momento ideal para pensar sobre aquilo. Paula assumiu a responsabilidade pela decisão e iniciou a operação. O anestesista, Dr. David, não disse uma palavra. Ele era um antigo colega de turma de Paula e acreditava que todos na sala de cirurgia eram iguais, independente de suas posições sociais. Os procedimentos começaram imediatamente. Paula estava dando tudo de si para manter aquele homem respirando. Depois de muito tempo, finalmente os profissionais terminaram. A operação foi um sucesso, apesar das dificuldades. Você tomou a decisão certa, Paula, disse o Dr. David. O homem teria morrido se não o tivéssemos ajudado. Paula sorriu para o doutor e assentiu. A mulher se sentiu alegre ao perceber que havia boas almas naquele hospital. Paula ficou satisfeita. Depois que terminou o procedimento cirúrgico, ela se limpou, tomou uma água e voltou para casa. Ela chegou exausta, a mulher tomou um banho e só comeu porque caso não comesse desmaiaria. Quando terminou, ela foi direto para a cama. Não me arrependo de nada. Estou satisfeita por ter conseguido salvar aquela vida. A mulher pensou antes de adormecer. Paula tinha em mente de que aquilo poderia gerar algum problema, mas estava disposta a assumir a responsabilidade por suas ações. No dia seguinte, Paula acordou com um telefonema do diretor do hospital, Dr. Cauê Rivera. Ele estava furioso, acusando Paula de ser pouco profissional e de quebrar todas as regras. Ele exigiu que a clínica fosse colocada em quarentena. Dr. Cauê era extremamente calculista quando se tratava de seu hospital, tinha medo de que o mendigo que Paula tinha salvado tivesse alguma doença e que ela acabasse se espalhando, colocando em risco a vida de seus pacientes e funcionários. Paula, no entanto, manteve a calma. Ela explicou que haviam feito todos os testes necessários e que o homem teria morrido se não tivessem realizado a cirurgia de emergência. Ela estava confiante de que havia tomado a decisão certa, independentemente das consequências. Mas o diretor continuou questionando sua decisão. Quem é ele para mim? Quem é ele para você? Seu pai, seu irmão, marido, tio? Perguntou ele. Ele reforçou inúmeras vezes o argumento de que o morador de rua deveria ter sido levado ao hospital público e que Paula não estava raciocinando como uma médica profissional. A doutora argumentou defendendo sua decisão. Você ainda se atreve a zombar de mim? Eu só fiz o que qualquer ser humano em meu lugar deveria fazer, exclamou ela. Depois de uma longa discussão, o diretor do hospital respondeu a demitindo. Ele afirmou que todos os ganhos de Paula seriam usados para cobrir o prejuízo da clínica. Depois daquela conversa, Paula ficou abalada. Ela se manteve na janela de sua casa, chorando. Sua mãe, Mariana, se aproximou dela com cautela. Filha, você está chorando? O que aconteceu? Perguntou ela. Paula contou a ela toda a história. Mariana ouviu atentamente e perguntou: Você acha que fez algo errado? Paula respondeu: Mãe, para pessoas como Cauê, a única coisa que importa é o status. É claro que para ele a vida de um morador de rua não vale a pena. Mariana consolou Paula, dizendo: Filha, não se preocupe, você fez bem e tenho certeza que há alguém lá em cima observando o que aconteceu. Você terá crédito por isso. Porém, a mulher estava preocupada com seu futuro. Ela estava desempregada e não tinha certeza de como seria sua vida a partir dali.
Ela temia que o Dr. Cauê a colocasse na lista negra e que ela não conseguisse emprego em nenhum outro lugar. Mariana tentou animá-la, sugerindo que ela poderia trabalhar como farmacêutica. Paula sorriu tristemente e respondeu: "Sou cirurgiã-mãe, estou acostumada a salvar pessoas, não a mexer com medicamentos estranhos." De fato, o Dr. Rivera havia telefonado para outras clínicas e informado os diretores que não deveriam contratar Paula sob nenhuma circunstância. Apesar disso, Paula manteve a esperança de que encontraria uma solução. Certo dia, alguém bateu na porta da sala do Dr. Rivera. Júlia, a secretária, entrou apressada e preocupada. "Senhor Rivera, temos uma inspeção", disse ela em um sussurro desesperado. Ela explicou que sua amiga, que trabalhava como secretária no Ministério da Saúde, havia ligado para avisar sobre uma inspeção surpresa. Dr. Rivera ficou alarmado com a notícia. Ele perguntou sobre o morador de rua que havia sido operado e soube que a ambulância ainda estava o esperando. Imediatamente, ele ligou para o chefe do Departamento de Medicina Geral e ordenou que o morador de rua fosse levado embora da clínica. Quando os inspetores do Ministério da Saúde chegaram, um deles notou a ambulância e perguntou para onde estavam levando o paciente. Dr. Rivera respondeu que o paciente havia sido submetido a uma cirurgia de emergência e estava sendo transferido para tratamento. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um dos inspetores reconheceu o paciente na maca. "Pai!", exclamou ele, correndo até a maca. Todos se entreolharam confusos. O inspetor, Eduardo, olhou para o rosto do paciente e confirmou que era seu pai, Ricardo, que ele estava procurando há 2 anos. Ricardo, um empresário de 60 anos, estava prestes a se aposentar de sua grande empresa de equipamentos médicos. Ele queria que Eduardo deixasse o emprego no Ministério da Saúde e assumisse o negócio. No entanto, Eduardo gostava do seu trabalho e não tinha interesse em ser empresário. 1 ano antes, Ricardo havia sido atacado. Um automóvel preto o surpreendeu na estrada durante a noite, fazendo com que Ricardo parasse o carro. Alguns homens saíram do outro carro e o agrediram. A última coisa que Ricardo se lembrava era de cair no rio com o carro. Desde então, Eduardo havia perdido toda a esperança de encontrá-lo vivo. Depois que Eduardo disse: "Pai", um colega do homem também se aproximou da maca. "Eduardo, você se enganou", disse ele. Mas Eduardo insistiu. "Não, é ele mesmo." O morador de rua na maca olhou para os homens sem entender. Ele reconheceu Eduardo de algum lugar, mas não conseguia se lembrar exatamente de onde. Quando o homem o chamou de pai, ele percebeu que Eduardo era seu filho. Eduardo olhou para os traços familiares no rosto do homem e não conseguia acreditar que o pai que ele procurava há 2 anos, e por quem já havia perdido toda a esperança de encontrar vivo, estava diante dele em uma maca. Antes do acidente, Ricardo estava preocupado com o futuro de seu negócio. Ele tinha um outro filho, Pablo, que era um pouco mais velho que Eduardo, mas não levava o negócio a sério. Ricardo então decidiu assinar uma procuração para que Pablo pudesse se familiarizar com o negócio aos poucos. Ricardo não conseguia lembrar de como ele e o carro foram parar no rio. Ele conseguiu sair do carro que estava afundando, mas depois disso teve um lapso de memória. Ricardo acordou na praia com dor de cabeça e seu corpo parecia pesado. O pior de tudo era que ele não se lembrava de nada. 2 moradores de rua, que estavam se aquecendo ao lado de uma fogueira, viram Ricardo e se ofereceram para ajudá-lo. No entanto, Ricardo não se lembrava de onde morava. Os moradores de rua, então, o convidaram para se juntar a eles. Enquanto isso, a polícia informou a família de Ricardo que haviam encontrado seu carro no rio, mas não o corpo. Pablo, o filho de Ricardo, rapidamente assumiu o controle da empresa da família e quase levou o negócio à falência. Eduardo, que sentiu o desejo de honrar os negócios de seu pai, estava furioso com Pablo por arruinar o negócio da família. Então, Ricardo voltou. Ele estava deitado em uma maca na clínica onde Eduardo trabalhava. Eduardo imediatamente ordenou que seu pai fosse levado para um quarto e recebesse os melhores cuidados possíveis. Isso surpreendeu aos funcionários que ficaram sabendo do ocorrido e principalmente ao diretor do hospital, que não sabia onde enfiar a cara. Eduardo estava determinado a ajudar seu pai a recuperar a memória. Enquanto estava na sala das enfermeiras, ouviu 2 delas conversando sobre Paula, uma médica que havia sido demitida por salvar a vida de um homem. Eduardo interrompeu a conversa e pediu às enfermeiras que lhe contassem o que realmente havia acontecido.
As enfermeiras ficaram sem graça e se recusaram a responder, mas Eduardo, ciente de sua influência, assegurou que ele poderia demitir qualquer um se necessário, e faria isso caso elas não revelassem a verdade. As enfermeiras então contaram a ele como Paulo encontrou seu pai e realizou a operação, apesar das objeções do diretor do hospital. Elas também mencionaram como o diretor queria que o paciente fosse deixado em qualquer lugar, até na rua, após a operação, para que os inspetores do ministério não encontrassem um homem sem documentos na clínica. Depois de ouvir tudo isso, Eduardo foi até a diretoria do hospital. Ele ficou aliviado ao saber que a inspeção não havia acontecido e que o morador de rua era, na verdade, seu pai. Quando o diretor do hospital, Cauê, viu Eduardo em seu escritório, ele sorriu e assegurou que o pai de Eduardo seria atendido da melhor maneira possível. No entanto, Eduardo duvidava das intenções do diretor. Ele disse que estava determinado a ajudar seu pai a recuperar a memória e a garantir que ele recebesse os melhores cuidados possíveis. O diretor já havia inventado sua própria versão de como resgataram o velho na clínica e estava pronto para salvá-lo. Eduardo se aproximou e sentou-se na frente do diretor, olhando nos olhos. Agora que você sabe quem é o filho dele, você se torna um herói, mas antes você queria jogá-lo na rua como um cachorro, disse Eduardo. Cauê ficou vermelho de raiva, estava pronto para dar uma lição em quem havia contado. E Eduardo continuou. A jovem que salvou meu pai, Paula, foi demitida por sua causa. Eu já sei de tudo. Você irá procurá-la pessoalmente e trazê-la aqui imediatamente. Cauê concordou e saiu rapidamente do escritório. Quando Paula viu Cauê na porta de seu apartamento, ela ficou muito confusa. Ela pensou que ele estava lá para entregar seus documentos de demissão. No entanto, Cauê disse: esqueça tudo que eu te disse. Eu estava errado, me perdoe. Venha, vamos para a clínica. Aquele homem que você salvou era o pai do inspetor do Ministério da Saúde. Paula ficou surpresa e perguntou sobre o que aconteceria a seguir. Cauê respondeu: é uma história confusa. Acho que a polícia vai cuidar disso agora. Paula estava indignada e nervosa, mas seu amor pelo trabalho superou seu orgulho e ela decidiu acompanhar o diretor do hospital. Eduardo Alvira, o jovem inspetor, ficou surpreso com a coragem de Paula em desafiar as regras estabelecidas. O diretor do hospital, percebendo seu erro, disse a Paula para trabalhar com calma e que ninguém a expulsaria novamente. Depois de alguns meses, Ricardo recebeu alta. Paula continuou trabalhando na clínica e todos começaram a esquecer o incidente. No entanto, um boato se espalhou pela cidade de que a polícia havia descoberto que Pablo, o filho adotivo de Ricardo, era o responsável pelo ataque contra o velho empresário. Pablo estava ansioso para assumir o negócio e decidiu acelerar o processo. A memória de Ricardo estava sendo cuidada e foi voltando aos poucos. Uma vida tranquila ao lado de um filho amoroso o aguardava. Algum tempo depois, Pablo foi condenado a uma pena de muitos anos, graças a Eduardo que contratou um bom advogado. Pablo se afastou da cidade onde morava e não manteve mais contato com a família. Os funcionários do hospital que haviam antes reprovado a entrada do morador de rua, ficaram surpresos quando souberam desses detalhes. Mais tarde, houve uma inspeção na clínica e descobriram que o diretor do hospital havia desviado dinheiro. Ele também foi julgado e recebeu uma pena condicional, sendo suspenso da atividade médica. Paula, por sua vez, continuou trabalhando como cirurgiã. Agora, em vez de correr para casa após um dia de trabalho, ela tinha encontros com uma pessoa que lhe chamou a atenção. Ela começou a namorar Eduardo e eles planejam se casar em breve. Qual seria sua atitude se estivesse no lugar de Paula quando ela encontrou o morador de rua? Para onde você o levaria? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.